Oi, eu sou o Rodrigo e esse aqui é o canal Sorti. Meus amores, faz uma década que a gente não senta pra conversar. Faz uma década que a gente não fala de coisa séria. Faz uma década que a gente não para pra conversar assunto sério. Eu acho que tá na hora de a gente poder sentar aqui e falar de um assunto que pra mim é extremamente importante. Tem tudo a ver com a minha história e tem a ver com a história de boa parte dos LGBTs. Não vou dizer ao todos porque tem muita gente que tem sorte de ter uma família incrível, maravilhosa. Mas quem não tem uma família que aceite a sua sexualidade, a gente precisa sentar, bater um papo, conversar. Porque é um assunto sério. É um assunto que mexe com a gente, mexe com o nosso coração. Mas antes da gente começar esse assunto, não esquece, gente, de curtir, compartilhar, porque assuntos como esse, gente, tem muita gente que precisa ouvir, tem muita gente que precisa saber sobre isso. Então manda aí, manda no grupo do WhatsApp, manda pro grupo dos amigos, manda pra todo mundo. A gente precisa compartilhar esse tipo de informação. O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre a questão de aceitação na família. Tem situações nos quais os seus pais não aceitam a sua sexualidade. Aqui eu não vou tratar assuntos que você ainda não contou, assuntos ainda que você não se aceita, assuntos sobre medos de você aceitar. É outro assunto, é um assunto no qual seus pais sabem da sua sexualidade, mas eles não aceitam declaradamente. Eles falam pra vocês assim: não aceito a sua sexualidade, não aceito quem você é, não aceito você como você é. É disso que nós vamos tratar hoje. Por quê? Gente, quando eu chego numa situação como essa, a primeira coisa que a gente precisa estabelecer no nosso coração é força. Porque, gente, não é fácil. A gente tá sempre acostumado na vida inteira nossa a buscar a aceitação dos nossos pais. Quando a gente era criança, a gente dava um sorrisinho pra eles poderem olhar pra gente e falar assim: ai, que fofinho. Quando a gente passava por algumas coisas na nossa vida, a gente tirava uma boa nota, a gente tava buscando a aprovação deles, porque, nossa, olha pai, tirei um 10. Na minha época não era nem 10, né? Porque a gente só tem uma idade um pouquinho avançada, né? Minha idade era A, B, C, D e E, né? Então, quando eu tirava um A, era uma alegria assim gigantesca. Mas a gente ficava só no B, porque a gente não tinha essa capacidade de tirar o A sempre, né? Mas a gente ficava. Então, a gente se acostumou na vida a buscar a aprovação dos nossos pais. E a partir do momento que a gente não é aprovado pelos nossos pais devido à nossa sexualidade, é terrível dentro do nosso coração. Eu vou falar porque eu passei por isso, eu vou falar porque eu senti isso. Sabe, porque é o primeiro momento que é... Sabe aquele momento que você tira um E lá na sua prova, que você tirou 0 na sua prova? É o sentimento que vem na hora dentro do seu coração. Você precisa entender que você não precisa suprir as expectativas dos seus pais sobre a questão da sua sexualidade. Primeiro, porque a sua sexualidade é quem você é. Uma coisa é a gente falar de uma prova no qual você estuda um pouco mais e você poderia tirar uma nota melhor, ou se você se dedicasse um pouco mais, você poderia fazer alguma coisa, ou se você fizesse algo, você mudaria aquela situação. Só que a nossa sexualidade, você precisa estabelecer dentro da sua cabeça. Você nasceu assim. Você não escolheu essa situação. Você não fez com que essa situação se tornasse dessa forma. Não, desde pequeno. Esses dias eu tava conversando com a minha mãe e a gente tava conversando assim, ela virou pra mim e falou assim: Rodrigo, mas quando assim que você começou a perceber sobre a questão da sua sexualidade? Incrível, falando isso, minha mãe está incrível conversando comigo sobre a questão da minha sexualidade. Quem acompanhou esse canal desde o começo sabe que a minha mãe no início do canal não aceitava, mas a gente foi dialogando, as coisas evoluíram, hoje ela conversa. E ela tava conversando comigo sobre essa questão. Falou assim: Rodrigo, quando foi o momento e tal? Eu falei: mãe, desde que eu estava na segunda série, lá quando eu era criancinha, eu ia pra educação física e eu tinha vergonha de entrar dentro do banheiro dos meninos, porque eu sentia algo diferente dentro de mim. E aí eu não tomava, tipo, todos os meninos saíam lá do futebol, saíam do vôlei, saíam de onde fosse, iam pro banheiro tomar banho, eu ficava lá quietinho, porque eu tinha medo daquilo que eu sentia por eles, que era atração. Só que era uma atração ainda, eu sentia uma atração sexual? Não, gente, eu era muito criança, existia assim, uma admiração. Exatamente quando o menininho olha pra uma menina e fala assim: nossa, que bonitinha, eu olhava pro menino e falava assim: nossa, olha que bonitinho. Então, eu já sentia isso dentro de mim, porque isso veio comigo, veio lá no pacote. Quando o Rodrigo, a cegonha jogou o Rodrigo lá dentro da casa lá dele, caiu lá dentro da barriga da minha mãe, porque a cegonha joga a gente, né, gente? É de outro jeito, né? Faz cegonha. Mas, então, quando eu cheguei lá, desde quando eu sou criança, já veio isso, da minha característica, veio lá no meu DNA, veio em mim. E eu nunca consegui mudar isso. Eu passei minha vida inteira tentando mudar isso, porque eu morria de medo de não suprir as expectativas dos meus pais. Só que depois eu cheguei no momento que eu falei assim: eu preciso suprir as minhas expectativas. Eu preciso suprir as expectativas que eu tenho sobre mim. Quais são os sonhos que eu tenho pra mim? E meu sonho era casar com um homem. Meu sonho era me apaixonar por um homem. E
e ter uma vida com o homem, porque é quem eu sou. E eu não precisava suprir a expectativa de ninguém, eu não precisava, sabe, me preocupar que os meus pais não iriam me aceitar, que os meus pais, eu ia decepcioná-los. Decepcionar o quê, gente? Esse é você, esse é quem você é, esse é quem você nasceu. Então a primeira coisa que você precisa entender é que você precisa, primeira coisa, eu falei tanta primeira coisa, mas assim, é porque tudo é a primeira coisa que você precisa entender dentro da cabeça sua. Isso é um monte de primícias que você precisa ter dentro de você para que você estabeleça isso e se coloque forte diante de uma situação como essa. São primeiras coisas, né, que a gente precisa fazer para que a gente tenha uma vida plena, para que a gente tenha uma vida forte, que a gente não fique dependendo das pessoas para que nosso emocional fique bem. Porque a partir do momento que você fica querendo suprir expectativas não só dos seus pais, mas de qualquer pessoa que você queira suprir as expectativas, você vive preso a ela. Porque ao momento que você não supre as expectativas dessa pessoa, você vai se sentir mal, você não vai se sentir pleno, você não vai se sentir bem, sabe? E por que viver isso? Por quê? Porque se você pode ter uma vida feliz, suprindo as suas expectativas, cumprindo os seus sonhos, lutando por aquilo que você quer sobre você, por que você vai se preocupar em suprir as expectativas de alguém que talvez não tenha maturidade suficiente para poder entender isso? Você sabe que uma das coisas que hoje eu penso, antigamente eu ficava assim revoltado, ficava falando assim, nossa, meus pais deveriam me aceitar, meus pais deveriam passar, sabe, por que eles estão passando por isso, por que eles estão fazendo isso pra mim? E você sabe que eu acho que às vezes nossos pais são tão crianças quanto a gente. Às vezes nossos pais não têm maturidade em todas as áreas da nossa vida, sabe? Não tem maturidade pra viver certas coisas que a gente tá proporcionando pra eles. E eu acho que é até legal, porque a gente tá proporcionando pra que eles amadureçam em áreas que eles talvez nunca amadurecessem se a gente não tivesse passado pela vida deles, trazendo certos conflitos dentro do coração deles, pra que eles amadurecessem. Então, a gente precisa entender que nossos pais às vezes não têm maturidade pra entender a nossa sexualidade. Eu não tô dizendo que isso é geral, tá? Não tô dizendo assim, porque cada ser humano é um ser humano. Tem ser humano que às vezes não é esse o problema dele. Às vezes é porque ele tem certas primícias dentro da cabeça dele que prende ele em certas coisas e que faz ele talvez não se tornar uma pessoa boa. Mas eu tô dizendo que alguns pais, o que acontece, pelo menos o que eu falo dos meus pais, é que eles não tinham maturidade suficiente pra poder entender minha sexualidade. Eles não sabiam lidar com isso. E a partir do momento que eu comecei a ter paciência com eles, entender que eu precisava conversar com eles, dialogar sobre isso, porque eles começaram a permitir. Certo momento da minha vida, eles não permitiram. Certo momento da minha vida, eles não queriam dialogar. E eu tinha que entender, eles não tinham maturidade nem pra poder conversar. Mas com o tempo, eles foram criando maturidade na vida deles e eles foram entendendo, conversando, dialogando, entendendo o que eles estavam fazendo de mal pra mim. Porque assim, por mais que eu fale pra você ser forte, por mais que eu fale pra você assim, olha, lute pela sua vida, não é fácil, gente. Não é fácil. Vai doer, é lógico. São as pessoas que nós crescemos querendo suprir as expectativas. É uma pessoas que a gente sempre lutou pra amar e fazer com que elas se sentissem felizes com as coisas que nós fazíamos por elas. Então assim, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas é importante você entender que você se fortalecer, você vai dar oportunidade para os seus pais crescerem. Então a gente vai estar fazendo uma atitude de amor por eles. A partir do momento que você se fortalece, você não vai brigar tanto. Você vai olhar pra eles e vai entender o seguinte, olha, um dia eles vão mudar, um dia eles vão amadurecer. Você não vai sofrer excessivamente, porque querendo ou não, sofrer excessivamente vai te fazer mal. Aí você vai entender o seguinte, não, um dia ele vai amadurecer, um dia eles vão crescer, e se não crescer também eu vou amadurecer. Eu tô vivendo pleno, eu tô vivendo feliz. Eu tô dando a oportunidade deles amadurecerem. Você sabe que recentemente eu vi uma foto de uma mãe que ela mostrou um cartaz que ela dizia o seguinte, agradecendo os filhos dela LGBT por ter dado toda a maturidade que ela precisava ter. Ali naquele cartaz ela não falou tudo, mas a gente interpreta isso, né? A gente olha aquele cartaz e entende que os filhos dela deram a oportunidade dela amadurecer e ela crescer e ela ver a vida de uma forma diferente. Então pensa isso, gente. Então assim, a partir do momento que você se sente culpado, a partir do momento que você se sente, sabe, numa situação ruim, porque você talvez está fazendo seus pais tristes, seus pais talvez estão numa situação complexa por causa disso, pensa que você está dando a oportunidade deles amadurecerem. Tira toda essa culpa que você pode ter dentro do seu coração e começa a falar o seguinte, eu estou dando a oportunidade dos meus pais amadurecerem, dos meus pais crescerem, dos meus pais se tornarem pessoas melhores. Parem de olhar as pessoas pela capa, pela orientação sexual, pela sexualidade ou por qualquer coisa que componha ela e comece a olhar as pessoas como seres humanos, como pessoas que são cheias de amor, com pessoas que têm sentimento, que pessoas que precisam ser cuidadas, que pessoas que precisam ser amadas. Vocês estão dando a oportunidade para os seus pais de crescerem. Então pensa isso, gente. Se você estiver sofrendo, coloca isso dentro da sua cabeça, segue a vida, levanta a cabeça, força, porque assim, tenho certeza, vocês são incríveis, sabe? Eu passei por isso, eu já sei que, tipo, doeu demais, mas a hora que eu levantei, sacudi a poeira, levantei e falei assim, Rodrigo, parabéns, você venceu. Então, você vai vencer também.
Beijo, amo vocês de coração. Precisar, gente, manda e-mail, sabe? Manda mensagem no inbox lá do Instagram, conversa. Você tá passando por algum problema? Eu estou aqui pra poder ajudá-los, pra poder estar, sabe, como um amigo. Vocês são meus amigos. Fazemos parte da família Sortido, né, gente? Falando nisso, você não entrou no Facebook? Tem um Facebook lá que chama Sortidos. Entra lá que tem um grupo maravilhoso, cheio de pessoas que estão ali pra compartilhar informações, pra poder amar uns aos outros, pra poder assim. Então entra lá. O Facebook tá lá, entra lá, procura. Se não pesquisar, manda lá no inbox que eu mando o link pra vocês. Beijo, amo vocês. E eu nunca consegui mudar isso. Eu passei minha vida inteira tentando mudar isso, porque eu morria de medo de não suprir as expectativas dos meus pais. Só que depois eu cheguei no momento que eu falei assim, eu preciso suprir as minhas expectativas. Eu preciso suprir as expectativas que eu tenho sobre mim. Quais são os sonhos que eu tenho pra mim? E meu sonho era casar com um homem. Meu sonho era me apaixonar por um homem e ter uma vida com um homem. Porque é quem eu sou. E eu